Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia de Língua Inglesa e hoje nós temos uma aula do 9º ano na unidade To the Future and Beyond, ok? Anteriormente a gente passou para vocês algumas atividades, se vocês tiverem um tempo para poder resolvê-las, e hoje a gente começa já corrigindo essas atividades. Preparados? Então, se você está aí com o caderno, com as anotações, vamos lá, começando com a nossa primeira atividade, em que nós iríamos revisar os verbos no Simple Past. Você já começou a estudar esse conteúdo há algum tempo, então é muito importante que você estude com muita atenção os verbos no Simple Past. Porque lembra que a gente falou, existem dois casos de verbos no Simple Past. Os verbos regulares, em que tudo que você precisa fazer é acrescentar ed, tá? E os verbos irregulares, em que você vai precisar realmente prestar atenção, porque eles são irregulares. Não tem uma regra para eles, eles vão mudar um pouquinho, vão mudar bastante, vai trocar letra. Então é muito importante que você saiba como funcionam os verbos irregulares. E é claro, no caso do Simple Past, a gente também vai ter o uso do auxiliar, que no caso vai ser o did. Então quando você for fazer uma pergunta, começa com did. Quando você for fazer a negação, coloca um didn't. E o que acontece com o verbo? Ele volta para sua forma normal, tá? Então, quando que você precisa usar verbos no passado conjugado? Ou com ed, ou na forma irregular? Frases afirmativas, ok? Então, vamos lá. Aqui você tinha várias frases, eu estou mostrando a resposta porque a gente vai corrigir junto. Então, veja lá. My sister traveled to Paris last year. Então, my sister traveled, ok? John go to the supermarket this morning. So, John went, é passado. The film, very funny. Então, the film was very funny, ok? Lembrando que o be, ele vai ter duas formas no passado, e aqui no caso, como é the film, é um it, a gente vai usar was, ok? My family not live in Fortaleza in 1995. Então, my family didn't live. Veja que o live volta para a forma normal e a gente tem a negativa com o auxiliar. Didn't. We lived there in 1999. Então, veja que aqui, frase afirmativa, coloca o ed normalmente. Last month, I walked in the mountains for 2 hours. Então, last month, I walked. Ok? We enjoyed the party very much. Passado, we enjoyed. Ok? Kenya do all her homework. Passado, Kenya did all her homework. Só que presta atenção, este did não é o did auxiliar, é o did forma passada do verbo do, fazer, ok? My brother not study math at college. Então, se é uma negativa, eu preciso do did. My brother didn't study math at college. He studied geography, ok? They moved to the US in 2018. Passado, they moved. E a gente está dizendo quando exatamente. E my parents be at home last night. Veja que aqui de novo a gente tem o be no passado, mas é para my parents. My parents é duas pessoas, é they, eles. Então a gente precisa usar were. My parents were at home last night. Para a gente praticar um pouco, vamos ler os verbos? Então ficou assim. Traveled, went, was, didn't leave, lived, walked, enjoyed, did, didn't study, studied, moved e were. Ok? A nossa segunda atividade, ela pedia que vocês usassem o present perfect. Lembra que o present perfect, ele é uma ação que aconteceu no passado, durante um período, mas você não sabe exatamente quando isso aconteceu. Você só sabe que ela teve alguma duração. Ela pode, inclusive, ter começado e ainda estar acontecendo no presente, ok? E a estrutura dela é o auxiliar have, mais o verbo com o past participle. O que é o past participle? Terceira coluna da tabela de verbos, tá? No caso dos verbos regulares, você vai encontrar lá. No caso dos verbos regulares, o past participle é ed, igualzinho no simple past, alright?
Então vamos lá, corrigindo? I met Joe when we were 3 years old. Nossa, faz tempo, né? Então, we have known each other for over 10 years. Então veja que o past participle to know, ok? You are late. The class has already started. Então veja, a aula já começou, ela ainda está acontecendo, tá? Então a gente não sabe quanto tempo ela começou, mas ela teve um início no passado e ela ainda está acontecendo. Robert is my neighbor. He has lived in that house all his life. Veja que o ponto de partida é quando ele nasceu, toda a vida dele. Ele está morando naquela casa. E o que a gente precisa lembrar? Se eu tenho a terceira pessoa do singular, o verbo have, ele é conjugado na terceira pessoa do singular. Então fica has, ok? My parents, 2 pessoas, então a gente aplica o have normal. My parents have eaten in that restaurant several times. Veja que é uma ação que aconteceu no passado, nós não sabemos quando, mas ela é uma atividade repetida, várias vezes, ok? Grace loves to take pictures. Isso é uma verdade, uma afirmação de um hábito que ela tem. Então eu vou dizer que she has taken a lot of beautiful ones. Então nessa vida que ela vai tirando fotos, ela já tirou muitas bonitas. Eu sei quando? Não, eu só sei que foi nesse passado, ok? I haven't done my homework yet. Oh, ainda não, gente. Então veja que aqui o have, ele pode ir na negativa e a gente tem a forma contraída, haven't. Então, I haven't done my homework yet, ok? Frank has worked in the same company for 2 years. Veja que aqui a gente tem um ponto de partida, há 2 anos ele começou a trabalhar lá, mas essa ação ainda está acontecendo, ok? Então, Frank, he, então o verbo, terceira pessoa do singular, has. That's a great film. We have seen it 3 times. Veja que eu já assisti aquele filme 3 vezes. Quando? A gente não sabe, mas foi num passado indeterminado, ok? E a última, então. We have learned a lot since we started to watch this video. Great! I'm glad. Fico feliz em saber. Né? Então, nós já aprendemos muito desde que esse vídeo começou, ok? Então, se você ficou com alguma dúvida desse conteúdo, volta lá no seu livro, dá uma estudada, dá uma olhada principalmente nos verbos irregulares, para que você possa dominar esse conteúdo com facilidade, ok? A terceira atividade que eu tinha deixado para vocês, mistura os 2 tempos verbais. Então, a gente tem momentos que vai usar o simple past e momentos que vai usar o present perfect. Lembrando que simple past é sempre um momento específico no tempo e o present perfect é um passado que a gente não sabe exatamente quando começou ou quando aconteceu, tá? Aliás, a gente sabe quando começou, mas muitas vezes não sabe quando isso aconteceu. Por exemplo, my parents only each other for a few months before they married. I in Curitiba for 3 years. I love it here. We, Julia, last night. She, a teacher for 10 years, and she still enjoys it. The children, a window last week. He, that film last year. Jack, his arm twice when he, a child. Então, o que você precisa prestar atenção? Se eu tenho uma marcação temporal. Se eu tenho uma marcação temporal muito específica, é o simple past. Se eu tenho um tempo no passado ou um ponto de partida, mas a ação continua para os dias de hoje, present perfect. Ok? Então vamos lá? My parents only have known each other for a few months before they got married. Como é que a gente sabe? Before they got married. Então, they got married é um dia específico, o dia do casamento deles. E antes, eles se conheceram durante alguns poucos meses, né? A gente não sabe se foi 2 meses, 3 meses, 6 meses, mas foram alguns meses antes, they got married, ok? Então, present perfect, simple past. I have lived in Curitiba for 3 years.
Ah, você pode me dizer, mas está dizendo 3 anos, é um tempo específico. Mas veja que eu tenho um ponto de partida, mas ele continua. É uma ação que ainda está acontecendo, ok? Present Perfect. We saw Julia last night. Esse é facinho. Tempo específico, last night. She has been a teacher for 10 years. Exatamente como nos casos anteriores. Começou há 10 anos, mas ainda está acontecendo. The children broke a window last week. Então, semana passada eles quebraram a janela. Presta atenção. He saw that film last year. Então, ano passado, simple past. E Jack has broken his arm twice when he was a child. Então, quando ele era criança, ele quebrou o braço 2 vezes, ok? É muito importante lembrar disso. Bom, para agora, eu quero revisar com vocês um vocabulário que é muito importante, que vocês viram no material, que é os gêneros de filme, ok? Então veja que aqui eu trouxe diferentes filmes para vocês e os gêneros. Musical, horror, romance, biography, science fiction, animation, comedy e western. Então vamos lá, dá uma pausa no vídeo, marca, liga o filme com o seu gênero e a gente já corrige. Preparados então? Vamos lá. Olha, então High School Musical, o próprio título já diz, musical. Ray é uma biography. You've Got Mail é romance. Shrek, animation. Scary Movie, apesar de ter o nome Scary, é uma comedy. Né? The Exorcist is horror. Star Wars, science fiction. E Open Range, a western. Acertou tudo? Foi facinho? Se teve qualquer dúvida, volta no material para poder revisar esse conteúdo, ok? Bom, outra atividade em que a gente vai ligar o gênero do filme com alguma característica dele. Então vejamos. A film that tells a love story. A film that makes the audience laugh, ha 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 ha. A film about a period in the past. A film about a person's life. A film that frightens the audience. A film that is set in the future. A very exciting story that often involves a crime. Ok? Então dá uma pausa no vídeo, tenta ligar essa descrição com gênero, a gente já corrige. Ok? Vamos corrigir então? Então, a love story, a romance. People laugh, a comedy. In the past, western. Person's life, biography. To frighten you, horror. In the future, science fiction. And a crime, a thriller. Ok? Foi facinho? Ótimo! Então, mais uma atividade. Vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui o Calvin, em que ele está falando sobre um filme. Can I watch the movie Killer Prom Queen on TV? E o adulto que está cuidando dele diz no. Então vamos pensar um pouquinho. Probably. Killer Prom Queen. É que tipo de filme? A comedy, science fiction, horror, romance ou western? Pensa um pouquinho, escolhe essa opção que a gente já corrige. Podemos corrigir? Então, Killer Prom Queen provavelmente é um horror, né? Então, por isso que o Calvin, sendo criança, não pode assistir, alright? Bom, mais uma atividade para a gente deixar para vocês para a próxima aula. Eu tenho aqui um aviso de alguns filmes, Jurassic Fun, Bones e Wars, e você vai marcar verdadeiro ou falso de acordo com essas informações que estão disponíveis ali para você. Aqui eu tenho algumas palavras que estão relacionadas a filme e cinema. E você vai me dizer qual dessas opções é a opção que dá a definição dessa palavra, ok? Porque é muito importante desenvolver o nosso vocabulário sobre esses assuntos também. E para finalizar, eu tenho um desafio para você. Aqui tem um pequeno texto explicando como que se faz animação, um filme de animação no computador. E quanto tempo leva, tá? Então, o desafio para você é research the stop motion technique, watch the making of an animation made use this technique, and then write down what you found most interesting.
ok? Então descubra o que é stop motion, veja um making of de um filme em stop motion e depois anote o que você achou de mais curioso sobre essa técnica, ok? E qualquer coisa, dá uma olhada lá no seu livro, revisa esse vocabulário e bons estudos!